E aos poucos, né, esse funil, né, ele foi afunilando e cada vez mais mostrando, né, que a vida era muito mais do que aquilo, entendeu? Então Quando que começa? Você fala de 18 anos no Minas, eu aí aí começa. dentro desse todo esse processo, né, eu já jogava voleibol, eu já brincava ali, mas eu era muito magro. Mas você tinha, por exemplo, na sua época lá, quando você tinha 14, vamos falar 17, que você estava Sim, fazendo esse meio termo aí, sim, esse parte pedreiro, parte sim. voleibol. Você tinha um sonho na época? Cara, não. Eu Nada. nada. Não tinha nada. A minha ideia, qual que era a minha ideia? Eu falei assim, Ah, cara, eu vou estudar aqui. Eu não gosto muito de estudar. certo. Não gostava muito de estudar, cara. Então, será que o vôlei vai dar certo? Se não estudar, vamos ver o que eu vou fazer. E quando eu comecei a jogar, eu comecei a entender que eu tinha um pouquinho de valência física, ou seja, fisicamente, mas eu era baixo, eu era magro, mas eu tinha muita explosão. Quando eu cheguei no Minas, foi uma situação muito complicada, assim, porque eu cheguei no Minas, imagina que eu me cheio de sonhos, eu vim fazer um teste aí, o rapaz falou assim, meu amigo, não é assim que funciona muito bem, não. Para vir fazer um teste aqui tem que ser algo direcionado, tal. E hoje eu entendo que eu cheguei lá, esperei um pouco, depois me conduziram, fiz o teste, mas assim, me permitiam que eu ficasse lá, entendeu? E eu já tinha jogado em outros clubes, eu tinha sido federado em um outro clube, mas assim, eu não tinha um sonho de jogar vôlei. Eu ainda estava ali tentando alguma coisa. Cara, eu vou tentar colocar as minhas fichas aqui para ver se dá certo. Aí, resumindo, o Minas nessa época perde o patrocínio, né? Se eu não me engano, 98 para 99. E aí eles começam a contratar alguns jogadores e a base do time era juvenil. Na época eu já tinha ali meus 18 para 19, já tinha me alistado, não fiquei no exército, ou seja, eu não tinha muitas opções ali, sabe? Só, esse aqui é meu tiro de misericórdia. E eu lembro que um amigo meu, Leonardo, que eu estava no colégio, eu estudava à noite, porque qual que era a minha rotina? Eu trabalhava como pedreiro, depois eu ia para o treino e à noite eu estudava. E eu tava, e era um contexto difícil, que eu estava sempre cansado. E eu lembro, numa história muito legal, que chegou uma época que eu fui dispensado, que eu fui mandado embora, estando lá tal. E quando eu fui mandado embora, o rapaz, né, o senhor que trabalhava lá comigo, que era o meu chefe, ele foi até o Minas, né, porque o Minas era, na época, ele tinha, naquela condição ali, ele era cotista do Minas, ou seja, ele frequentava o Minas e ele foi conversar com um dos meus supervisores, né, falou assim, olha, eu vim aqui conversar com você porque tem um trabalhador meu que joga vôlei aqui e ele chegou na minha obra triste porque ele vai todos os dias lá. Ele é o primeiro a chegar, ele vem lá de Venda Nova, ele é o primeiro a chegar e eu libero ele mais cedo porque ele fala que quer jogar um tal de vôlei. Só que hoje foi o primeiro dia que ele chegou triste. E aí eu quero saber se ele é bom. O pessoal, mas quem que é esse rapaz? Você falou assim, é o Bruno Furtado. Ué, mas o Bruno Furtado, ele trabalha como pedreiro. Ah, então por isso que ele anda. Sempre no final do treino ele tá cansado. Sabe, Alisson, às vezes eu fico vendo como que é a mão de Deus mesmo na nossa vida, porque tinha muitas pessoas para viver aquilo que eu vivi. E assim, é muito difícil, porque muitas das vezes a gente está num contexto de dificuldade. Imagina aquele menino lá pobre de Venda Nova, e na época pão com ovo. Aí você vai, que suco, porque é o que a gente tinha para poder treinar, não tinha um suplemento. Ah, vamos ver se vai dar certo. E como a mão de Deus mesmo toca, porque é difícil eu entrar num contexto que eu não acredito que seja isso. Porque depois o que aconteceu? Continuei no Minas, eu comecei a ficar fisicamente mais forte, ou seja, eu ganhei quase 15 quilos em um ano de massa muscular. Muitos foram dispensados, e na primeira inscrição da Superliga, de vários que foram dispensados, meu nome estava lá. E eu falei, uau, vou jogar a primeira Superliga. Eu lembro que eu tinha 19 para 20 anos, assim, uns 20 anos. E eu lembro que meu primeiro contrato foi R$ 222. E você não tem noção a felicidade de ganhar R$ 222 como jogador de vôlei.